Boas-vindas à Fonte de Vida, o Rio Nilo. Os antigos egípcios chamavam o solo escuro e fértil do Nilo de terras negras, e o deserto ao redor era chamado de terras vermelhas. A diferença drástica entre a terra produtiva e o deserto estéril tinha uma influência profunda na ideologia cultural, mitologia e religião. O Nilo marcou grande parte da civilização egípcia. Por exemplo, o ciclo sazonal do Nilo era tão consistente que os antigos egípcios criaram seu calendário em torno dele. A estação da cheia, ou Aket, era quando as inundações partiam e deixavam para trás solo cultivável. Ela era seguida pelas estações de cultivo e colheita, conhecidas como Peret e Shemo. Estas estações regulares, juntamente com uma fauna abundante e o solo fértil, significavam que os cidadãos do Egito eram capazes de se alimentar e garantir a força do seu país no comércio. O rio Nilo, fluindo do sul para o norte, atravessava com elegância o Alto e o Baixo Egito. Todas as grandes cidades foram construídas ao longo desta fonte de vida. Protegida por cadeias de montanhas e desertos, que agiam como barreiras naturais a inimigos, e sustentada pela flora e fauna do Nilo, a civilização egípcia desfrutou de prosperidade econômica e cultural por mais de 4.000 anos. Os antigos egípcios e os antigos gregos se referiam ao Nilo como o rio, em seus idiomas respectivos. Estendendo-se por mais de 6.700 quilômetros, o Nilo é um dos rios mais longos do mundo. Ele flui do sul para o norte, atravessando 11 países. O rio Nilo se origina na região dos Grandes Lagos subequatoriais, incluindo um dos maiores do mundo, o Lago Vitória, próximo à Tanzânia. O rio flui pelos pântanos, florestas equatoriais, terras vulcânicas, estepes e desertos africanos, dividindo-se brevemente e recolhendo vários sedimentos de cada região, carregando-os até o Egito. Sua artéria principal, conhecida como Nilo Branco, junta-se ao Nilo Azul em Khartoum. É lá que ele serpenteia por depósitos abundantes de sedimentos e nutrientes, carregando-os consigo. O Nilo passa por 6 cataratas do sul ao norte, criando obstáculos naturais entre vários trechos do rio. As cataratas são zonas compridas de cerca de 100 quilômetros, onde as águas borbulhantes e rápidas avançam tumultuosamente entre enormes pilhas e bancos de pedras. É após atravessar a Núbia e a primeira catarata que o rio retorna oficialmente ao Egito em Assuã. Ainda há 1.000 quilômetros antes de chegar no Cairo e no Delta, levando vida a quem vive às suas margens antes de eventualmente se esvaziar no mar Mediterrâneo.
A irrigação e o uso de água no Egito Antigo estavam concentrados no Nilo. No entanto, também se tinha acesso a córregos e rios, além de vários lagos grandes. O delta, localizado no norte do Nilo, também conhecido como Baixo Egito, é uma grande área irrigada onde o rio se divide em vários afluentes. O delta tinha vários grandes lagos costeiros salobros, massas de água separadas do mar por faixas estreitas de terra. Uma mistura de águas profundas e rasas, sapais e planícies de areia, estes lagos eram refúgio para uma gama de fauna e de plantas aquáticas e terrestres. O bandido ocasional também aparecia por lá, escondendo-se entre o junco mais denso, esperando um viajante distraído. Boas-vindas a Antigo Cultivo Egípcio. Os novos tipos de grãos da era ptolemaica exigiam uma grande quantidade de água. Os agricultores precisavam garantir uma irrigação efetiva e consistente. As cheias e baixas das águas do Nilo abasteciam naturalmente a maioria das lavouras. As áreas onde suas águas não chegavam, como jardins e hortas, necessitavam de uma ferramenta de irrigação conhecida como picota. A picota permitia o fácil transporte da água desde sua fonte. Ela era uma estrutura alta de madeira com um longo mastro pivotante e um balde pendurado na ponta. O sistema podia ser erguido e baixado com pouco esforço. Posteriormente, inventou-se a sáquia, ou roda persa. A sáquia precisava de animais para girar a roda que fazia os baldes girarem pela água. Ela podia fazer a água subir a uma elevação de 3,5 metros e permitia muito controle sobre o processo de irrigação. Essa melhoria abastecia áreas mais amplas, o que resultava em colheitas maiores. O processo de debulha separava o grão da sua casca. Os trabalhadores disseminavam as espigas no solo, então fazia-se com que bois, vacas e burros passassem por cima deles várias vezes a fim de pisotear os grãos. Esse movimento contínuo extraía o grão e evitava que os animais o comessem. A palha e o joio eram eliminados ou coletados para serem adicionados ao barro usado para fazer tijolos, tornando-os mais fortes. O joeiramento era a etapa em que os trabalhadores usavam conchas de madeira para jogar as espigas no ar. O vento levava o joio e as sementes mais pesadas caíam no chão. Essa ação era repetida até eliminar todos os materiais indesejados. Os resíduos dos grãos eram misturados ao esterco ou a outras substâncias orgânicas para produzir um tipo de tijolo de material inflamável. O tamanho de um tijolo padrão permitia que os egípcios o produzissem em massa e o utilizassem como mercadoria. Transportar grandes quantidades de grãos exigia navios equipados para tanto. Esses produtos eram transportados durante a cheia do Nilo, quando sua profundidade permitia o uso de navios maiores.
Os transportes paravam em locais determinados para que se fizessem os controles policiais e aduaneiros, bem como por motivos técnicos e climáticos. Ao chegarem ao porto interior de Alexandria, o trigo era descarregado sob a supervisão de um funcionário público encarregado da sua fiscalização. As porções eram distribuídas entre os mercados de Alexandria e o trigo restante era exportado ou armazenado em depósitos. Havia depósitos de grãos espalhados por todo o Egito. Os templos e as instituições tinham silos grandes e as casas, galpões de armazenamento. Em algumas casas, construíam-se porões arqueados em suas fundações. Essas câmaras impermeáveis podiam ser acessadas do térreo por meio de um alçapão. Os celeiros reais eram centros de armazenamento e distribuição, além de gerenciarem os pagamentos aos funcionários públicos, soldados e policiais. Apesar de terem seus interiores rebocados, os silos não eram completamente vedados e sofriam com infestações de ratos. Quando o grão estava pronto, ele era colocado em recipientes e esmagado, até virar uma farinha grossa. A farinha era então peneirada para que se tornasse mais fina e era moída novamente com pedras. Os antigos egípcios não estocavam farinha. Em vez disso, eles moíam o grão armazenado conforme precisassem de mais farinha. As peneiras usadas pelos antigos egípcios eram incapazes de filtrar a areia e as pedras, que acabavam indo parar na farinha, produzindo abrasões dentais entre todas as classes sociais do Egito. Boas-vindas à Agricultura e Estações. Embora cultivassem safras em diferentes oásis no deserto, a maior parte das terras aráveis ficava perto do Nilo. Eram cultivados dois tipos de cereais, cevada e um trigo antigo conhecido como farro.
Estes dois ingredientes importantes contribuíram para estabelecer o pão e a cerveja como a base da dieta e da economia egípcia. A era ptolemaica criou uma revolução agrícola, com a introdução de técnicas agrícolas avançadas e novos tipos de grãos como arroz, trigo duro e painço. A consequente produção agrícola em massa fez crescer muito a economia do Egito Antigo. Também incitou o desenvolvimento de armazenagem e transporte, permitindo o comércio com regiões distantes. As rações de pão e cerveja faziam parte de um sistema de pagamento por escambo. O Estado os utilizava para pagar salários àqueles que trabalhavam nas pedreiras e em canteiros de obras. A cerveja era tão importante que os egípcios tinham uma deusa da produção de cerveja, Tenenet. Tenenet é vista em muitas pinturas e esculturas com cerveja, e mulheres são retratadas como as principais cervejeiras. A fim de aumentar a produção agrícola, as terras férteis foram divididas em lotes e estimulou-se a criação de grandes regiões agrícolas. O Estado e os templos eram os maiores proprietários de terras. Dependendo da região, as terras eram administradas por servos ou alugadas por particulares. Antigos egípcios dependiam de ferramentas rudimentares para o cultivo. O solo era revirado com enxadas e arados eram usados para criar sulcos. As três estações conhecidas como Akhet, Peret e Shemu correspondiam a etapas específicas do processo agrícola e às mudanças naturais do rio. O Akhet era a época da cheia, começando com o surgimento da estrela Sírius em julho. O Peret era a época das terras serem cultivadas, aradas e semeadas. Isso se dava por outubro e novembro. O Shemu acontecia de maio a setembro, época da colheita e da coleta de impostos. O dever do faraó era manter a ordem e proteger o seu povo. Os sacerdotes e os governadores locais também queriam o papel de protetores do povo. Porém, qualquer variação nas estações do Nilo podia ocasionar escassez de água. Isso tinha consequências devastadoras nas safras de trigo e cevada. O faraó, os administradores e os sacerdotes sabiam que precisavam demonstrar suas habilidades para evitar tamanha catástrofe. E assim inventaram a história que seria escrita na Estela da Fome. A história começa com o faraó temendo pelo seu povo. O nível do Nilo não subia havia anos e o povo morria de fome. Em busca do que provocava aquilo, Djoser vai falar com Khnum, o deus protetor da região e a origem da seca. Djoser faz oferendas ao deus e ordena que seus sacerdotes restaurem o templo de Khnum. Essas oferendas agradam ao deus e as cheias são restituídas.
Esta história pretendia ressaltar a importância das deidades no dia a dia de todos, enquanto também demonstrava o papel crucial que os sacerdotes e o rei tinham em alimentar e proteger o povo do Egito. Boas-vindas à Grande Pirâmide de Gizé, Câmaras Superiores. Na entrada da passagem ascendente, há 3 lajes de granito com peso estimado de 25 toneladas cada. Elas foram usadas para proteger a Grande Pirâmide dos ladrões. Os ladrões, ignorando-as, simplesmente cavaram o calcário em seu entorno, muito menos duro, criando assim a entrada dos ladrões. Na verdade, apesar da entrada dos ladrões ser uma única cavidade que leva às 2 passagens, a equipe criou acessos individuais para cada passagem no jogo. Assim, no jogo, uma das entradas leva à passagem ascendente, enquanto a outra leva para a descendente. O passadiço ascendente da Grande Pirâmide oferece um caminho direto até a Grande Galeria. Pode-se acessá-lo andando 30 metros pelo corredor descendente a partir da entrada. Ambos os corredores têm dimensões semelhantes e a mesma inclinação, de 26 graus. O corredor ascendente possui alvenaria lisa em suas paredes, e o projeto inclui muitas pedras trapezoides. Tanto o piso como o teto do passadiço indicam que a passagem foi ampliada, possivelmente durante ou após o funeral, para que os trabalhadores pudessem movimentar blocos de granito a fim de tampar o corredor. Os especialistas ainda debatem a finalidade da Grande Galeria. Pode ser que a intenção fosse o seu alinhamento com as estrelas, atuando como proteção para a Câmara do Rei, ou simplesmente facilitar o transporte de blocos de granito dentro da pirâmide. O acesso à Câmara da Rainha começava na Grande Galeria. Embora esta sala seja chamada de Câmara da Rainha, acredita-se que não havia rainha alguma enterrada aqui. Baseados nos conhecimentos sobre as pirâmides anteriores, os egiptólogos creem que é mais provável que servisse como serdab do rei, uma câmara destinada a conter a estátua do Ka, que por sua vez abrigaria o espírito dele. Situada exatamente no centro da pirâmide, no eixo leste-oeste do monumento, a Câmara da Rainha tem um teto abobadado e mede 5,7 por 5,2 metros. Há um nicho na parede leste, escondido em um pequeno arco de mísula, que pode ter abrigado originalmente a estátua do Ka. Atrás deste nicho, há outro buraco menor. Ele deve ter sido feito por ladrões em busca de mais tesouros. No século XIX, encontraram-se 2 dutos conectando as paredes norte e sul. Eles avançam 2 metros em linha horizontal antes de iniciarem uma inclinação ascendente até blocos de calcário com alças de cobre, que bloqueiam a passagem. Não se sabe se foram construídos como dutos de ventilação para os trabalhadores ou se serviam como conexão celestial para a alma do faraó.
Uma recente varredura da sala indicou a presença de uma cavidade oculta atrás da face norte das paredes, em cima do corredor descendente. As investigações prosseguem para determinar a natureza da anomalia e não pôr em perigo a integridade do monumento. É provável que, ao projetarem a galeria, os arquitetos de Khufu tenham se baseado nas pirâmides romboides. É a maior câmara em Missoula já construída, medindo 47 metros de comprimento e 8,6 metros de altura. As paredes se estreitam para dentro a fim de distribuir melhor o peso. Como resultado, o ponto mais alto da câmara tem um pouco mais de 1 metro de largura. Ainda que essa técnica de construção esteja presente em outras pirâmides, poucas têm a mesma precisão e estabilidade. A galeria é um espaço visualmente atraente e parece ter tido uma função prática, a qual continua sendo incerta. Sem dúvida, o desenho da parede foi pensado para contribuir para a estabilidade da estrutura, e seu piso pode ter ajudado os trabalhadores a transportarem materiais. Um canal percorre o centro da sala. Um piso móvel foi originalmente colocado neste acesso central. Os bancos elevados nas laterais apresentam encaixes que podem ter sido usados para ajudar a posicionar as pedras de granito. A entrada da antecâmara que leva à Câmara do Rei encontra-se ao fundo da grande galeria. Bem acima, há outra passagem horizontal mais estreita, conectada ao topo da Câmara do Rei, que permitia que os trabalhadores acessassem as salas de descarga. A extremidade da grande galeria leva a uma pequena antecâmara, com um rastrilho que impede o acesso à Câmara do Rei. O rastrilho era composto de 3 lajes de granito separadas. Elas foram projetadas para serem baixadas e encaixadas, selando a câmara após o enterro do rei. Os sulcos esculpidos para segurar as lajes no lugar ainda são visíveis. O elaborado sistema de trancamento era composto por uma série de sulcos para cordas e polias, que baixavam as pedras até seu encaixe respectivo, como os entalhes de uma chave. Para os propósitos do jogo, a equipe optou por eliminar os rastrilhos, para que o jogador pudesse acessar a Câmara do Rei. Na realidade, ao término do funeral, os trabalhadores teriam saído da sala e encaixado cada laje em seu devido lugar. As 3 pedras foram destruídas por saqueadores há séculos e ainda há marcas evidentes do arrombamento. A Câmara do Rei é inteiramente construída em granito vermelho. A Câmara do Rei mede 5,8 metros de altura. Ela tem uma cobertura imponente de 5 blocos empilhados e vigas de granito, pesando entre 25 e 40 toneladas cada. O piso superior é rematado por uma câmara de pedras com arranjo em chevrons para suportar o imenso peso da estrutura. Como na Câmara da Rainha, 2 dutos saem da sala em direção às faces norte e sul da pirâmide. Eles medem quase 64 metros, sendo interrompidos por blocos de granito com alças de cobre. Alguns especialistas na cultura do Antigo Império acreditavam que os dutos foram feitos para conduzir a alma do rei até as estrelas, com a encarnação do faraó como o deus Ra, representada no Poço Norte, e o deus Horus no Poço Sul. Há um sarcófago de granito na extremidade oeste da sala, mas são as inscrições ocultas no teto, deixadas pelos trabalhadores, que atestam que este é o local de repouso de Khufu. Os registros dizem que o sarcófago estava vazio quando foi descoberto, e seu desenho indica que, em algum momento, ele foi coberto por uma tampa. É possível que o sarcófago seja apenas um cenotáfio em memória do faraó,
e jamais tenha sido destinado a receber seu corpo. A múmia de Khufu nunca foi encontrada. Espera-se que as salas e os dutos da pirâmide, que ainda não foram descobertos, possam indicar a sua localização. Boas-vindas a Os Faraós Gregos. Os faraós eram considerados encarnações divinas dos deuses. Como um avatar dos deuses vivendo na Terra, o papel do faraó era preservar valores fundamentais e a harmonia universal, removendo o caos, Isfet, e garantindo que a justiça, Ma'at, prevalecesse. O faraó, por ascendência divina e por meio de várias oferendas, era o vínculo que unia o mundo dos homens ao mundo dos deuses e permitia a manutenção da ordem cósmica. A dinastia ptolemaica reinou sobre o Egito de 305 a.C. a 30 a.C. A dinastia era chamada de Ptolemeus de Lagos em reconhecimento ao fundador da dinastia, Ptolemeu Lagos, um general grego e amigo pessoal de Alexandre o Grande. Embora fosse macedônio, Ptolemeu Lagos entendia que para ser aceito pelo povo egípcio teria que adotar as suas tradições. Prestes a assumir o título de faraó, mudou seu nome para Ptolemeu I Sóter, significando Salvador. Nascido em 356 a.C., Alexandre o Grande recebeu uma educação precoce sobre assuntos do reino antes de integrar o exército macedônio, onde rapidamente subiu na hierarquia. Após o assassinato de seu pai em 336 a.C., que alguns acreditavam ter sido orquestrado pelo próprio Alexandre, ele se tornou o rei da Macedônia. Governante de um reino unificado e líder de um grande exército, Alexandre se voltou para as conquistas. Ansioso para reivindicar as cidades gregas da Ásia Menor, ele enfrentou as forças persas, obtendo vitória após vitória. Mesmo vitorioso, Alexandre o Grande seguiu avançando, sitiando cidade após cidade, até chegar ao Egito, onde os persas foram derrotados mais uma vez. Visto como libertador pelo povo egípcio, Alexandre decidiu se tornar um faraó completo. Ele viajou para Tebas para fazer um sacrifício a Apis, então foi até o oásis de Siuá, onde foi proclamado filho de Amon. Oficialmente faraó do Egito, Alexandre passou grande parte do inverno lá e fundou a cidade de Alexandria. Talvez não por coincidência, o posto de faraó permitiu a Alexandre usar a propaganda para preparar outras conquistas. Ele retomou suas campanhas militares em 331 a.C. No seu leito de morte em 323 a.C., Alexandre o Grande concedeu a satrapia do Egito a Ptolemeu Lagos. Perfeitamente ciente do valor do Egito, Ptolemeu garantiu não apenas a estabilidade das fronteiras do país, mas também seu desenvolvimento econômico e militar. Ao mesmo tempo, ele trabalhou com a elite egípcia para manter a ordem interna do país. Em 305 a.C., Ptolemeu, respeitado tanto no Egito quanto no Mediterrâneo, estava no comando da maior frota do mundo helenístico.
Ptolomeu assumiu oficialmente o título de faraó do Egito em janeiro de 304 a.C., no aniversário da morte de Alexandre o Grande. Alexandre morreu na Babilônia em 323 a.C. Seus restos mortais foram depositados em um sarcófago de ouro e então dentro de outro. O caixão foi transportado em uma carruagem dourada e ornamentada com pedras preciosas, puxada por 64 mulas com coroas de ouro. Por ordens de Ptolomeu I, o cortejo fúnebre foi redirecionado a um templo grandioso em Alexandria, construído em homenagem ao conquistador. Júlio César visitou a tumba de Alexandre ao conquistar Alexandria, e dizem, o imperador romano Augusto colocou flores sobre ela. No entanto, embora muitos líderes poderosos tenham alegado tê-la visitado, a localização da tumba desapareceu da história. Alguns relatos afirmam que o caixão dourado foi substituído por um sarcófago de vidro, provavelmente por Ptolomeu X. Também se sugere que Cleópatra tenha saqueado a tumba em um momento de crise financeira. Boas-vindas a As Múmias do Egito Antigo. O processo de mumificação usado pelos antigos egípcios era, sobretudo, um ato cerimonial. Os diferentes tipos de mumificação levavam em consideração a posição social e a riqueza do falecido e chegavam a incluir animais. O mais caro deles era reservado ao faraó e à família real, bem como a alguns dos mais abastados membros da corte. O primeiro passo era a limpeza. Assim que os corpos chegavam ao local da mumificação, eles eram colocados em mesas inclinadas para drenar os fluidos corporais. A seguir, eles eram limpos por sacerdotes até ficarem prontos para o processo de purificação. A purificação começava com uma libação de água sagrada, então os sacerdotes fumigavam o corpo com resina de terebinto. Após o ritual de limpeza, os sacerdotes usavam óleos, especiarias e essências para purificar ainda mais o corpo do defunto. Por fim, todos os pelos eram meticulosamente removidos. Após a devida purificação, os embalsamadores removiam os órgãos seguindo procedimentos muito específicos. Primeiro, extraíam o cérebro inserindo uma colher pelas narinas para quebrar o osso etimoide. A seguir, com a ajuda de uma espátula, tiravam todas as partes do cérebro que conseguiam. As partes restantes eram extraídas após um processo de liquefação, realizado com o emprego de um líquido cáustico. Uma vez esvaziada, a caixa craniana era limpa e desinfetada com vinho de palma, e a seguir, recheada com pedaços de linho e resina liquefeita. Depois de cuidarem do cérebro, os embalsamadores faziam uma incisão no flanco esquerdo e extraíam com calma as vísceras. O interior do corpo também era limpo com vinho de palma, então os embalsamadores enchiam o ventre com mirra pura, canela e outros perfumes e suturavam a incisão. As vísceras removidas eram lavadas com vinho de palma e recobertas por ervas trituradas antes de serem colocadas em vasos canópicos. Os vasos canópicos eram acomodados perto do sarcófago ou guardados em um baú próximo. Primeiramente, as vísceras eram embrulhadas em um tecido e colocadas nos vasos. Conforme o ritual foi se sofisticando, foram adicionados ao processo ungüentos, especiarias e até água e natrão. Em meados do Império Novo, os vasos canópicos assumiram a aparência dos 4 filhos de Horus. Eles eram considerados como protetores das vísceras. Cada um deles tinha sua própria guardiã, uma divindade dos mortos. Imset, o deus com cabeça de homem, protegia o fígado e era protegido pela deusa Iset. Hapi, o deus com cabeça de babuíno, protegia os pulmões e era protegido pela deusa Neftis. Duamutef, o deus com cabeça de chacal, protegia o estômago e era protegido pela deusa Nith. Por fim, Quebesenuef, o deus com cabeça de falcão,
protegia os intestinos e era protegido pela deusa Serket. O natrão é um mineral natural que se encontra em evaporitos. Essas rochas sedimentares são compostas de sais minerais e eram extraídas dos leitos de lagos egípcios. Os embalsamadores usavam o natrão para secar a carne e deter o processo de putrefação do cadáver. Quando o corpo estava limpo e eviscerado, o falecido era coberto com natrão por cerca de 40 dias. Uma vez dessecado, o corpo era preparado para ser envolto em tiras de linho. Após ter sido completamente dessecado pelo tratamento de natrão, os embalsamadores untavam e pintavam o corpo e, às vezes, até adicionavam uma peruca. Muitas vezes eles usavam um preparado antisséptico à base de rena para dar ao corpo uma aparência mais vívida, além de prepará-lo para resistir ao mofo e aos fungos. A seguir vinha a fase que dava às múmias sua aparência mais conhecida, o enfaixamento. No início, cada parte do corpo era enfaixada separadamente. Os homens tinham os braços cruzados sobre o peito. Já as mulheres tinham o braço direito dobrado sobre os seios e o esquerdo esticado ao lado do corpo. Contudo, as técnicas evoluíram ao longo do tempo. No fim, o corpo inteiro era enrolado com os membros ao lado do corpo e técnicas de produção de faixas de linho cada vez mais sofisticadas e diferentes foram desenvolvidas. Além das joias e amuletos dispostos sobre a pele do defunto, também se inseria cuidadosamente amuletos na composição das faixas de linho. Cada amuleto tinha uma ligação com um mito ou uma crença relacionada ao renascimento. As máscaras eram uma parte importante dos adornos da múmia. Porém, as primeiras eram de madeira e muito caras. Logo, elas foram substituídas por máscaras criadas com a técnica da cartonagem. Essas máscaras eram produzidas com a sobreposição de diversas camadas de linho ou polpa de papiro em uma base feita de lama ou palha. A cartonagem foi usada para mais do que máscaras funerárias. Ornamentos e os caixões dos animais da época baixa também foram feitos dessa forma. A cartonagem evoluiu para cobrir o corpo inteiro da múmia durante a 22ª dinastia. As múmias eram colocadas sobre uma tábua dentro de um invólucro de cartonagem que era atado por um cordão na parte posterior. Esta técnica era muito barata e visualmente agradável, tornando-se muito popular em todas as camadas da sociedade. Em geral, os invólucros de cartonagem eram cobertos por inscrições e decorações policromadas que especificavam os nomes e os títulos do falecido, retratavam cenas da vida cotidiana ou recebiam decorações especificamente funerárias. Isso foi um presente para os egiptólogos que desejavam conhecer os ritos funerários do Antigo Egito. Assim que a múmia estava devidamente enfaixada e adornada, os embalsamadores iniciavam a cerimônia da abertura da boca. Esta cerimônia era uma etapa fundamental do processo funerário. Seu objetivo era ressuscitar o defunto ou dar vida a um objeto que o representava. A abertura da boca era composta por nada menos do que 75 etapas diferentes. Ela exigia a aplicação dos mesmos óleos, ungüentos e perfumes usados durante o processo de mumificação. Às vezes, a maquiagem também fazia parte do processo. A última etapa deste longo ritual era o ato de tocar a boca com um enxó, para incutir simbolicamente o sopro da vida no corpo inerte. Sua realização era reservada a um grupo muito específico de pessoas: os sacerdotes que usavam a máscara do deus Anubis, um parente próximo ou pelo herdeiro do trono.